e eu já vi isso acontecendo 500 vezes, há como sim você construir um senso coletivo de mínimos comuns que a gente parte, sobre o qual a gente pode exercer a lógica a partir desses solos comuns. É possível fazer isso. E aí o cara vai ficar fazendo ataque à verdade, como se eu fosse, como se, caralho, como se o Ian, quando ele tivesse falado sobre isso, relaxem, gente, a gente está com a verdade. É tipo assim, ó, não fique pensando que você tem que ter estudado economia em Oxford para você perceber que o capitalismo traz prejuízo para a sociedade trabalhadora, certo? Acaba com a sua síndrome de impostor, fica tranquilo. Fica tranquilo, você que defende que o capitalismo tem problemas e piora a vida das pessoas por causa de um problema interno, fica tranquilo. A gente pode até te explicar depois, mas fica tranquilo que isso é verdade. Esse era o ponto do Ian. Por causa que tem uma galera que fala assim: olha, eu posso me dizer comunista, era esse o ponto lá do diálogo do Ian. Isso, eu posso me dizer comunista se eu não li Marx em alemão de cabeça para baixo. Aí o ponto é: calma, cara, beleza. Se diga comunista, não se diga comunista, isso é o menos relevante. Mas, assim, ter a compreensão básica de que se a gente libera as amarras do mercado para conduzir a sociedade, isso acaba em pauperização da sociedade humana, fica tranquilo, que você está com a verdade. Fica tranquilo, não precisa ter doutorado em Oxford, certo? Esse era o ponto do Ian. Era exatamente o oposto de dizer eu sou o guru. Era exatamente dizer, olha, você não precisa ser o gênio. Você não precisa ter 14 formações, 13 doutorados para ficar do nosso lado. Esse era o ponto. E agora a gente está há quantos meses? Vocês estão contando aí? Há 4 meses que fica Gaio Fato e Bugalho lá alfinetando a questão da verdade para mostrar como os marxistas que não são o Gaio Fato, né? Até porque o Gaio Fato, enfim, que não são o Gaio Fato e o En, porque eles são dogmáticos, que é uma visão de cima para baixo. Puta que pariu, distorcendo tudo que a gente está dizendo. Tudo que a gente está dizendo. E eu tô jogando areia no projeto dos outros. Eu tô jogando areia no projeto dos outros. Ah, gente, tenha santa paciência, gente. Tenham santa paciência. O Alvin perguntou se os fundadores do pós-modernismo eram Heidegger e Nietzsche. Muitos pós-modernos autodeclarados referem Nietzsche por elogio, e alguns deles Heidegger. Pedro, saca alguma coisa sobre o socialismo iugoslavo? Tem alguma opinião sobre o Tito? Não saco muita coisa. Tem uma questão, né? A Iugoslávia estava num processo geopolítico de anexação da Albânia, que vocês sabem que é o melhor socialismo do planeta Terra. E aí, portanto, o Rodia, ele briga com a Albânia. Então, você não vai ver o Rodia falando nenhuma vez bem. Ele não vai tratar com muitas flores o Tito. Só que, né, não é só porque a Albânia é o grande melhor socialismo do planeta Terra, que todos sabemos disso, né? Não é por causa disso que a gente pode tomar a palavra do cara pelo valor de face, né? A gente não pode tomar o Enver Hoxha, esse grande construtor do Estado ateísta da Albânia. A gente não pode tomar o que ele fala pelo valor de face. Então, como eu nunca estudei nada da Iugoslávia, eu só li Roja falando mal dos caras, então a gente não pode tomar isso pelo valor de face, né? Isso seria desonestidade, isso seria ignorância histórica, e etc, etc, etc. Ai, ai. Então, Matheus está perguntando sobre a fala lá do Nicoleles, né? É verdade isso, Pedro, que você que manja de Grécias e Iluminismos, eles passaram pelos árabes, os gregos sim. Por exemplo, o, o, o Platão inteiro, a Idade Média Europeia, só tinha acesso a Platão. Assim, eu chutaria 5 livros, tá? Eu vou dizer os que eu lembro aqui de cabeça. Eles tinham acesso ao Timeu, eles tinham acesso. Eu vou chutar errado, cara. Mas eu acho que eles tinham acesso ao Fédon, a Apologia, talvez. Eu vou chutar errado se eu falar. O Timeu, eu sei que eles tinham acesso, tem toda uma tradição que passa pelo Cícero, que dá o nome, inclusive, da República, para a República de Platão, e o Timeu era muito importante para você transformar Platão em um católico, né? Então, o Timeu eu tenho certeza, eu acho que o Menon, talvez.
eu vou chutar errado, mas são assim, eles tinham acesso a uns 5, 6 livros de Platão. Quem guardou a herança toda foram os eu não diria que são só os árabes, tá? Não só os árabes, mas, por exemplo, os romanos orientais, né? Que a gente está falando de quê? A gente está falando de Constantinopla ou Bizâncio. Então, quando Bizâncio começa a ficar mal das pernas, muitos dos escritores gregos, dos copistas gregos, etc., eles começam a fugir para o Ocidente, para a Itália. E muita literatura grega veio debaixo do braço desses copistas de Bizâncio. Outra parcela dessas coisas veio através dos árabes. Eu gosto de lembrar que até onde eu sei, o Agostinho, sabe aquele filósofo católico? O Agostinho, não, perdão, o Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino, até onde eu sei, não lia grego, por exemplo. Pra você ter uma noção. E os árabes liam grego, eles traduziam do grego, certo? Até onde eu sei, toda a filosofia de Tomás de Aquino, que é simplesmente uma tradução de Aristóteles para católico, é feito numa obra que não é original, porque ele não lia grego. Até onde eu sei, tá? Eu não estudo Tomás de Aquino, posso estar cometendo alguma imprecisão aqui, mas todo mundo sabe disso que eu estou dizendo, que a boa parte da literatura sumiu da Idade Média europeia e ela sobrevive no mundo árabe e no mundo bizantino, né? No Império Bizantino. Tem uma questão aí. Você dizer daí que aquilo que era feito no século V, VI árabe é o iluminismo árabe, é dizer que é um iluminismo avant la lettre, antes da palavra existir. O que está tudo bem. Se você disser assim, o que eu quero dizer por o iluminismo árabe é que tem coisas que acontecem no iluminismo do século XVIII que são parecidas com o que acontece no mundo árabe desse século V, na era de ouro do mundo árabe, certo? Então é possível você dizer isso, desde que você não diga que, então veja, Descartes, já tinha um Descartes árabe no século V. Aí não, aí parou. Aí parou. Até porque Descartes não é iluminista. Então tem essas imprecisões, né? Dizer assim, o Descartes não é iluminista. Descartes é o desenvolvimento da filosofia moderna, que dá as bases para o surgimento do iluminismo do século XVIII. Certo? Uma coisa é o iluminismo do século XVIII, outra coisa é a filosofia moderna, outra coisa é a ciência moderna. Tem que compreender assim, o passo a passo das coisas. Só tem iluminismo porque tem ciência moderna. Aí você poderia dizer, só tem ciência moderna porque tem filosofia moderna. Aí você poderia dizer, só tem filosofia moderna porque tem filosofia renascentista. Aí você poderia dizer, com certeza, só tem filosofia renascentista porque teve filosofia árabe. Aí é batata. Aí não tem discussão. Aí é verdade. Certo? Então tem que tomar cuidado com essas imprecisões de termo para a gente não tratar, por exemplo, Descartes como iluminista. Só está errado. Só. Então você pode dizer que tem um iluminismo árabe, desde que você tome esse cuidado. Quando eu estou dizendo iluminismo árabe, é a mesma coisa que quando eu estou dizendo feudalismo japonês, certo? Feudalismo implica dominação da Igreja Católica na região do Ocidente europeu pós-queda de Roma. É isso que é o feudalismo. Aí você vai dizer, acontece uma coisa parecida. Parecida, não é a mesma coisa. Parecida lá no Japão. Inclusive num período parecido, por uma coincidência. E aquilo lá é feudalismo? Não. A não ser que você fale. Isso é uma espécie de feudalismo. Você transforma feudalismo em gênero. E aí você diz, tem o feudalismo europeu como espécie e feudalismo japonês do outro. Aí você pode, só que eu quero que você perceba que a gente está bagunçando com a linguagem. O importante é você entender que aquilo que acontece, por exemplo, da Idade Média europeia, não é a mesma coisa que acontece na formação dos shogunatos japoneses. Não é igual. Algumas coisas em comum tem. Isso que é mais importante do que chamar por um nome e chamar pelo outro nome, tá bom? Faço questão de destacar isso. Então é possível falar de iluminismo árabe do século V? É possível. Com as palavras a gente faz o que a gente quiser. Desde que a gente não diga que é a mesma coisa, simplesmente os caras fizeram a mesma coisa e depois os europeus fizeram igual, certo? Não é a mesma coisa. Porque nunca é, certo? É um problema de história isso. Do mesmo jeito que... Tá bom, já ficou claro. O Daniel Cidade é lindo, disse a Maria. Quem duvida disso? Absolutamente ninguém. Também acho Daniel Cidade lindão. Só tem que parar de falar merda e servir de bala de canhão para
Gaiofato e pra ir bugado. Enfim, tá, o pessoal tá brigando aqui com o cara que foi bloqueado. D de Deus Mócrito, é isso. D de Deus Mócrito. Ai, que calor.